Nosso entrevistado a partir de agora, aqui em Conjuntura, é Helder Maia, secretário de Educação do município de Maceió. Secretário, obrigado pela presença. Eu gostaria de saber inicialmente a respeito do Bolsa Escola Municipal, BEM, que está para ser lançado, me parece que essa semana, não é isso? Isso. No que consiste essa bolsa? Bom dia a todos os nossos telespectadores, obrigado pelo convite. O Bolsa Escola Municipal foi uma ação criada pelo prefeito JHC ainda no mês de abril. Em razão da pandemia, muitas crianças perderam o vínculo com a escola e perderam o vínculo com a escola justamente porque não tinham renda, as famílias tiveram sua renda depreciada e como nós estávamos tendo dificuldade com a licitação da alimentação escolar, o prefeito criou essa lei municipal, ela foi aprovada por unanimidade na Câmara, tivemos uma série de ajustes para operacionalizar e agora, finalmente, nessa semana será pago a grande parte dos beneficiados da nossa educação municipal. São 53 mil estudantes que terão acesso a esse recurso, R$ 70 para aqueles acima de 6 anos e até 6 anos, R$ 100. É bom lembrar que grande parte das nossas famílias, dos pais e das mães, tem mais de uma criança matriculada na nossa rede. Então, o limite é de 3 crianças, 3 matrículas por CPF. Então, imaginemos que uma determinada mãe, ela tem 3 filhos matriculados na educação infantil. Então, o benefício será no nome dela, no CPF dela, através do aplicativo da Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, e ela pode receber R$ 300, 100, mais 100 e mais 100. Agora, no mês de julho, no mês de agosto e no mês de setembro. E esse bem contempla todos os matriculados? Rigorosamente todos. Os estudantes da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2 e também os adultos que estão no EJAI, que é a Educação de Jovens, Adultos e Idosos. No nosso município, nós temos a sigla é o EJAI, que insere também os idosos. Lembrando que isso não compromete as entregas dos kits da alimentação escolar, que é uma licitação muito grande e costuma demorar muito, porque às vezes as empresas não cumprem os requisitos do edital, então tem que voltar, tem a fase de recurso, enfim. Nós, há 2 semanas atrás, começamos a distribuir os kits, essa semana continuamos, então são 2 ações paralelas visando a permanência dos nossos estudantes na rede num período tão difícil, já de cerca de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, fora do ambiente presencial da escola. Essas 2 ações são permanentes ou são eventuais? O primeiro, que é a alimentação escolar, é permanente. São recursos federais, complementados também pelo município. Já o Bolsa Escola Municipal é uma ação emergencial, de caráter emergencial, para esse período específico durante 3 meses. Só são 3 meses? 3 meses. Podendo prorrogar por mais 3, mas por hora o planejamento é apenas 3 meses. Que já ajuda bastante as nossas famílias, como eu mencionei, algumas podem receber até R$ 300, o que totaliza, ao longo desses 3 meses, R$ 900, para o caso de 3 crianças matriculadas na educação infantil. Outra coisa, já existe prazo para a retomada das aulas presenciais? Sim, é muito provável, com grande chance, que voltemos no dia 16 de agosto. Nós temos um grupo de trabalho constituído há mais de um mês, que está tomando todas as medidas em várias dimensões, uma operação gigantesca de pintura, capinagem, estruturação dos equipamentos das escolas, enfim, uma série, nomeação de novos professores concursados, e é muito provável que no dia 16 de agosto nós voltamos. Vamos publicar em breve uma portaria disciplinando todas as estratégias e os procedimentos para o retorno. E quais são os protocolos que vocês devem adotar, tanto em relação aos funcionários, aos professores e aos alunos? Ainda no mês de janeiro, tão logo assumimos, nós criamos um plano de retorno. Esse plano de retorno ele tem sido atualizado e reatualizado. Adotamos os protocolos padrões que todo o ambiente precisa ter, o álcool em gel, a máscara, enfim, vamos distribuir para todas as crianças, todos os professores. Nós fizemos isso ao longo dos 5 últimos meses, foi uma grande ação. De, por um lado, distribuir equipamentos de proteção, tapetes sanitizantes, o aferidor da temperatura, e por outro, equipar as escolas com computadores, televisores, micro-ondas, geladeiras, fogões. Nós estamos hoje com mais de 100 escolas atendidas na distribuição desses equipamentos. E no que tange aos kits, os equipamentos de proteção individual, nós já cobrimos todas as 142 escolas. Inclusive, por exemplo, temos uma licitação em curso para o absorvente feminino, que é uma medida extremamente necessária para as meninas, as adolescentes, que tem sua fase necessária de proteção, de higiene íntima, e às vezes a escola não dispõe disso. Então, alguns governos do Brasil, inclusive a Prefeitura de Maceió, estamos adotando essa medida, estamos acelerando a licitação
para que em breve possamos distribuir nas nossas escolas. Estamos com mais de um ano, quase um ano e meio de pandemia. Até que ponto isso afetou o ano letivo aqui na rede municipal? Afetou muito. No mundo inteiro, o aprendizado ele foi comprometido. As políticas educacionais elas têm 3 dimensões básicas. Primeiro, o acesso. Segundo, é a permanência. E terceiro, o aprendizado. Os 3 foram comprometidos, mas, sobretudo, o último que é o aprendizado. Então, por exemplo, no acesso, a rede municipal de Maceió, graças a um trabalho de nossa equipe, sobretudo dos diretores, nós conseguimos, ao longo dos 3, 4 primeiros meses, aumentar o nosso número de matrícula. Então, ao invés de cair, foi o que foi registrado em muitas redes municipais do Brasil afora, inclusive na maioria esmagadora das capitais brasileiras, pela primeira vez em 8 anos, o município de Maceió registrou um aumento de mais de 3.000 matrículas. Isso foi celebrado, comemorado, o prefeito JHC difundiu isso, mas isso não basta. Nós precisamos agora assegurar a permanência, o Bolsa Escola Municipal é fundamental para isso, mas o aprendizado é a parte mais delicada desse processo. Então, o professor tem que estar capacitado, motivado. O estudante agora, quando ele volta para o presencial, vai ser feito um diagnóstico do aprendizado. Então, os professores estão passando por cursos de capacitação para verificar tudo isso. Por exemplo, o transporte escolar é uma forma de assegurar o acesso. Mas, quando o estudante sai do ônibus, que pisa na escola, ali é a parte do aprendizado, é com o coordenador pedagógico, é com a diretora e, sobretudo, com o professor. Nessa parte, o mundo todo foi afetado e, infelizmente, o Brasil não foi diferente. Maceió também. Agora temos que superar esse período, digamos, de grande prejuízo intelectual, cognitivo e educacional. Existe algum planejamento para compensar a perda do conteúdo nesse período? Existe. O mais adotado no mundo inteiro é o chamado contínuo curricular, ou seja, todos os conteúdos de matemática, português, artes cênicas, história, geografia, ciências, tanto do Fundamental 1 quanto do Fundamental 2, eles são aplicados agora junto com o conteúdo do ano de 2021. Então, são 2 conteúdos simultâneos, por isso que é tão importante o contraturno. Então, nós estamos com um projeto muito grande com a UFAL para as escolas da parte superior, da parte alta da cidade, que é para frequentarem o complexo olímpico da UFAL, para fazerem exercícios, terem práticas esportivas, práticas culturais, porque durante esse período eles se limitaram muito à internet, ao computador, aqueles que dispunham de conexão e poderiam acessar. Muitos ficaram sem contato com o professor porque não têm acesso à internet. Nós também temos algumas ações nesse sentido já, de distribuição de tablets e outras medidas, mas o mais importante nesse momento agora é retomar o contato com os docentes, com os professores. E no caso da educação infantil, aí sim, aí a perda foi muito acentuada porque os pequenininhos de 3, 4 anos, esse contato aqui que a gente está tendo, para eles é tão importante quanto o alimento. Para nós adultos, a gente pode ficar em casa recolhendo, lendo um livro, assistindo uma série, mas para o pequenininho, para a educação infantil, ele precisa da interação, do contato com o coleguinha, do contato com o professor. E, infelizmente, durante mais de um ano, esse contato foi restritíssimo ao ambiente doméstico e agora, finalmente, vamos voltar a ter esse respiro para esses que estão na fase tão importante da vida. Bom, as aulas devem ser retomadas em meados de agosto, não é isso? Existe prazo ainda para matrícula, para quem está... Olha, nossas matrículas nós encerramos em junho, tá? Mas para algumas modalidades, algumas fases, como por exemplo a educação de jovens e adultos, idosos, todo o tempo que eles chegarem na escola, solicitarem a matrícula, eles serão matriculados, tá? Então, especialmente para os jovens e idosos, eles serão matriculados. Por que nós fechamos a matrícula? Porque nós precisamos enviar para o MEC, para o Ministério da Educação, os números da nossa matrícula para que o ano que vem o MEC repasse os recursos do Fundeb. Então, sem esse quantitativo e sem uma data de corte, os recursos podem não vir. Então, o censo escolar ele é fechado em meados do meio do ano, por isso que nós tivemos que suspender a matrícula e encaminhar os dados para Brasília. Mas para a educação de jovens, idosos e adultos, é sempre possível realizar sim a matrícula. Muitos fizeram matrícula recentemente, nos perguntam se vão ter acesso ao Bolsa Escola Municipal. Bem, terão. Todos terão acesso sem problema nenhum. Tá? Aqueles que os nomes seguiram para Brasília é apenas para efeito de contagem, de compilação dos dados junto ao MEC. Eles podem ter perdido o prazo, se matricularam e perguntam muito, porque essa renda é fundamental. E eu sempre repito para as nossas diretoras que sim,
no que diz respeito ao bem, eles terão o valor pago e assegurado. Uma proposta interessante da educação aqui do município de Maceió é a agricultura familiar na merenda escolar. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira: existe uma lei federal que estabelece que é preciso comprar da agricultura familiar uma parte da alimentação que é distribuída nas escolas. Nós temos um contato com os agricultores de todos os municípios de Alagoas e enfatizamos que esse percentual seja até maior. Então, nós damos, digamos que, ênfase e uma prerrogativa a mais para que a alimentação escolar venha da agricultura familiar. Nem sempre é possível atender os prazos, porque às vezes os agricultores têm dificuldade com nota fiscal, com a parte contábil, com prestação de contas. Mas agora, por exemplo, estamos num cadastrando esses agricultores para que tenha mais celeridade na entrega da alimentação escolar. E o que é que você poderia nos falar a respeito do painel de indicadores sociais? Está aqui, nós lançamos no dia 2 de julho, o prefeito JHC nos encomendou esse estudo, essa pesquisa ainda na transição. Nós tínhamos no município de Maceió uma grande dificuldade para monitorar, coordenar e balizar nossas decisões de gestão a partir de dados. Hoje não existe administração, gestão pública, sobretudo numa capital gigantesca como a nossa, tão complexa, sem nortear as decisões com vistas aos dados. Então, hoje nós temos um painel minucioso, desagregado séries históricas de escola por escola. Nós fizemos algumas descobertas que já estão ganhando espaço no Brasil todo. Por exemplo, nós descobrimos que existe um indicador do INEP, vinculado ao MEC, que estabelece uma escala de complexidade de gestão. A escala vai de 1 a 6. Então, se a escola está na escala 6, é uma escola muito complexa, é uma escola que tem 3 turnos, que oferece desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, tem mais de 1.000 estudantes, 900, temos muitas escolas com 900, 1.000 estudantes, muitos professores, e essa escola é difícil de ser gerida. Então, o que é que nós descobrimos? Que a maioria das escolas que tem o IDEB baixo, 4 e pouco, 5, a média de Maceió no ensino fundamental 1, do primeiro ao 5º ano, é de 5,4, que é um IDEB baixo, comparado às 26 capitais brasileiras. Então, quando a gente constata o IDEB dessas escolas grandes, como a José Maria Carrascosa, Nosso Lar, no Vergel e tantas outras, a Orlando Araújo, aqui na Ponta Verde, uma escola muito bem localizada perto da praia, essas escolas têm a tendência delas, e quanto mais complexas, mais baixo o IDEB. As escolas menores, com 4 salas, 5 salas, apenas um turno, 5 ou 6 professores, são mais fáceis de gerir. Então, o diretor se concentra mais na atividade fim, didático, pedagógico, educacional, e se preocupa menos com a pia, com o encanamento, com o gesso que caiu, com a lâmpada que queimou. E aí essas escolas a gente descobriu que elas têm uma nota muito maior no IDEB, chegando, por exemplo, a escolas com 6,5, 6,7, 7, que é a escola que nós temos que tem o maior IDEB hoje do município de Maceió. Em face disso, nas próximas construções de escolas, a gente opta por escolas menores. Não há necessidade de escolas tão grandes para aquela diretora gerir, porque o trabalho da diretora é muito complexo e ela precisa gerir tanto o corpo docente quanto todos os aspectos de infraestrutura da escola. Ok, muito obrigado a Eudemaia, secretária de Educação do município de Maceió, pela sua participação aqui em Conjuntura. Agradecemos também a você por nos acompanhar.